A consumação de um crime se dá partindo da realização do verbo, onde se instala a vontade, juntamente com as elementares do tipo penal, onde se instala o conhecimento. Daí ocorre o summatum opus, o fechamento do crime, a sua consumação. Alguns tipos penais, em função do seu verbo, ao serem realizados e, portanto, consumados, por exemplo, trazer consigo arma de fogo ou trazer consigo substância entorpecente, são crimes cujos verbos realizados não produzem resultado, em hipótese alguma. São chamados de crimes de conduta. Outros verbos, ao serem realizados, do homicídio, matar, ou do furto, ou do roubo, subtrair, são verbos que, ao serem realizados e, portanto, ocorrendo a consumação, eles geram resultado. São os chamados crimes materiais. E outros crimes cujos verbos, ao serem realizados, por exemplo, solicitar ou exigir, são verbos que podem ou não gerar resultado. Mas, de qualquer forma, ao acontecer a solicitação ou acontecer a exigência, o crime está consumado. Esses crimes cujos resultados podem ou não acontecer são chamados de crimes formais. Portanto, existe uma análise do crime sempre a partir da consumação. E consumação é a realização do verbo juntamente com suas elementares. Então, existem crimes de conduta cuja consumação na realização do verbo jamais vão gerar resultado. Existem crimes materiais cuja consumação na realização do verbo sempre vão produzir um resultado. E existem crimes cuja consumação na realização do verbo às vezes podem gerar resultado. É sobre esses últimos que cabe um esclarecimento envolvendo dois crimes. Um é a concussão, cujo verbo é exigir. É um crime praticado pelo funcionário público. Portanto, é um crime próprio, é um crime funcional. E ocorre quando o funcionário exige, em face de sua função, alguma vantagem econômica. É a chamada concussão. A concussão é praticamente uma extorsão, só que praticada pelo funcionário público. E a pena da concussão é de 2 a 8 anos, reclusão. É um crime formal, porque quando o autor pratica o verbo exigir, está realizado o crime, e o resultado pode acontecer posteriormente ou não. Está no artigo 316 do Código Penal. Próximo a ele, no artigo 317, está o crime de corrupção passiva, que também envolve indevida vantagem. Só que nesse crime, o verbo não é exigir, o verbo é solicitar. Nesse caso, estranhamente, a pena é maior. A pena é de 2 a 12 anos. Ou seja, o crime de concussão, que é um crime de exigência, é uma extorsão praticamente, tem uma pena menor do que o crime de corrupção passiva, cujo verbo é solicitar. Uma atitude bem menos agressiva, e a pena é de 2 a 12. São dois crimes formais. São dois crimes que não dependem do resultado para a consumação, porque a consumação
conforme foi dito, é a realização do verbo. Mas há que ficar claro para a defesa o seguinte: quem for processado por crime de corrupção, em face de um princípio da analogia in bonam partem, não poderá ter a sua pena maior que 8 anos, que é exatamente a pena da concussão, um crime muito mais grave. Dentro dessa análise de proporcionalidade e da analogia in bonam partem, se corrige um equívoco do legislador, o qual, sem demonstrar claramente o critério utilizado, acabou por estabelecer uma pena mais grave, maior, para uma conduta de menor potencialidade. Ou seja, o crime de corrupção passiva é uma conduta menos grave que o crime de concussão e, no entanto, tem uma pena maior. Coisas do nosso legislador.